Já estamos no ar com mais um podcast e no podcast de hoje eu recebo ele, que é formado em ciência da computação, né? E pós-graduado em estratégias de pessoas, gestão de estratégias de pessoas. Ele que tem uma vasta experiência como liderança, recebo ele aqui hoje, Carlos Monfardini, seja muito bem-vindo. Fique à vontade, né? Bom dia. Mas pra gente começar, é um prazer estar te recebendo hoje aqui. E para as pessoas que estão nos acompanhando também, quem é o Carlos? Bom, vamos lá. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Bom, eu sou o Carlos, eu tenho 46 anos, 20 anos aí, aproximadamente, atuando com liderança, né? Comecei já lá nos primórdios, lá nos anos 2000, e tenho uma grande experiência nessa área de liderar, de fazer, despertar nas pessoas a vontade de fazer, né? Então acho que essa é a essência da liderança, e eu quero muito compartilhar um pouquinho do que eu conheço, que eu acho que é importante, principalmente nos dias de hoje, né? A liderança moderna, ela exige muita habilidade. Então a ideia aqui é a gente trazer um pouquinho do que a gente conhece sobre isso. Excelente. Mas, Carlos, para a gente já iniciar, né? Você falou de liderança. O que é, na verdade, liderança? Liderar, na verdade. Bom, liderar é despertar no outro a vontade de fazer, né? Muito líder entende que liderar é controlar, e não é. Na verdade, liderar é se conectar, né? É inspirar as pessoas. As pessoas precisam de um propósito para fazer, né? E para isso precisa que o líder tenha esse tato, essa sensibilidade. Então a palavra-chave hoje para liderar é conexão. Então liderar nada mais é do que conexão. Não é mais como antigamente, né? E a gente vai falar bastante sobre esse tema. Porque tem a diferença entre liderar e autoridade. Tem essa diferença, não? Tem essa autoridade. Muito líder entende que liderar é mandar, liderar é cobrar resultado, né? E na verdade, liderar não é cobrar resultado. Liderar é você desenvolver pessoas para entregarem resultado, né? Aquela coisa de antigamente, de mandar, de falar, pô, eu tô mandando, isso não cabe mais. Hoje em dia, isso nem para o nosso filho, para os nossos filhos a gente consegue mais fazer dessa forma. Então, e eu costumo muito dizer que a relação é parecida, né? De você com o seu filho, de você com o seu liderado. Com o seu filho você não pode também chegar e mandar, eu estou mandando você fazer isso, né? Então você tem que mostrar o propósito disso, e as pessoas precisam hoje, as pessoas precisam de um propósito, de algo que vai fazer sentido para elas. Então a autoridade não tem nada a ver com liderança. Nossa, excelente, show de bola. E nesses teus 20 anos de experiência, teve começo de todo mundo, eu acho que tem bastante erro, né? Todo mundo comete erros, né? Muito. E hoje, o que você acha de o erro mais comum nas lideranças, ou até erro que você cometeu no início da sua carreira? Com certeza. Bom, a gente comete erro a todo momento, né? Mas eu acho que o erro mais importante que me fez acordar para a liderança, e que eu hoje muito líder comete esse erro, achar que o líder tem resposta para tudo. O líder sabe tudo. E não é isso. Não tem nada a ver com isso. O líder, ele é mais uma pessoa dentro da engrenagem, que vai junto trilhar o caminho. Junto com todo o time, né? Então, o erro é achar que o líder tem resposta para tudo. Ele tem que ser a influência, ele tem que ter o equilíbrio, mas ele também pode demonstrar essa vulnerabilidade. Poxa, eu não sei, mas vamos junto, vamos fazer. Vamos juntos chegar onde a gente precisa chegar, entende? Então, essa foi uma das maiores falhas que eu tive enquanto líder. Obviamente existem outras, mas essa é uma muito crucial, que eu não me esqueço, e que hoje já não faço mais dessa forma, né? E é algo que nessa imersão, você que está assistindo, é importante. A gente vai destravar essa habilidade em você, como fazer isso. E hoje vamos falar do nosso atual país, da nossa realidade hoje, né? Nossa atual realidade.
tem tempos difíceis, várias empresas grandes fechando, várias empresas entrando em crise. Como que um líder deve agir, vamos lá, numa questão de crise? Porque, vamos lá, o líder ele pode ser um líder de setor, um líder da empresa, ou pode ser até o proprietário da empresa, ele é um líder, né? Sim, com certeza. Então, como que um líder, independente do cargo que ele exerce, ele deve agir num momento de crise, de uma empresa tem que bater meta para poder pagar as contas no final do mês? Legal, essa pergunta é interessante, viu? Muito interessante, Roberto. Hoje em dia, é o que eu falei, a liderança, ela pensa muito em entregar performance, né? Ela pensa muito em entregar resultado, mas tem algo antes disso, que vem bem antes disso, que é o lidar com gente, né? Então, o líder, ele precisa estar ligado, ele precisa estar antenado, né? No momento de crise, ele tem que ser a pessoa do equilíbrio, porque o líder ele é uma influência, o líder ele é um espelho. Se o reflexo não tá bacana, não adianta, as pessoas não vão seguir o líder. Então, o líder no momento da crise, principalmente hoje em dia, que a gente vive na correria e tudo mais, ele precisa parar, ele precisa sentar, ele precisa ouvir, né? O líder, eu costumo dizer que se ele não sair de casa e não impactar positivamente na vida das pessoas, ele não está fazendo o papel dele. Então, principalmente nos momentos de crise, eu costumo dizer, tira a letra S, que vai virar o quê? Crie. O líder precisa criar. E no momento caótico, a equipe vai entrar num certo desespero se ela vê que o líder entrou em desespero. Porque o líder, nós somos influência. A mesma coisa para os nossos filhos. Eu uso de novo esse exemplo. Se para os nossos filhos nós demonstrarmos desespero em alguma situação, como é que nosso filho vai ficar? Vai ficar desesperado? Então o líder ele precisa, primeiro de tudo, se autoconhecer, se controlar e se conectar, né? Então é essa a linha que nós temos que ir. Então é óbvio, é um momento de crise, um momento onde a coisa está pegando, não é fácil fazer nada disso. O clima já está pesado. O clima está pesado, não é fácil fazer nada disso. Pressão psicológica lá em cima. Pressão, o resultado precisa acontecer, as coisas não estão andando, mas se ele é aquela pessoa que tem que parar, tem que ser serena, respirar. Costumo dizer que 5 minutinhos, vai tomar uma água, toma um café, volta e depois você vai alinhar com o time, demonstrar a tranquilidade para o time. O líder, ele precisa demonstrar, por mais que por dentro ele tá lá, poxa, o que eu vou fazer e tal, mas ele precisa demonstrar isso, porque o ponto de equilíbrio é esse, você entender a situação, analisar, ter a tranquilidade para fazer a coisa acontecer. E as pessoas esperam isso no líder. Elas não esperam o líder perder a cabeça. Desesperado, né? Poxa, mas eu sou ser humano. Tudo bem, você é ser humano, mas o liderado, ele sempre espera algo a mais de você. Então, é essa linha, né, que a gente tem que partir e obviamente, tem algumas técnicas para isso e que a gente vai falar na imersão, espero você lá. E é bem importante esse tipo de ação, né? Excelente, você foi falando aí, eu fui imaginando, o líder ele precisa ter uma inteligência emocional absurda, né? E ele, além de receber essa pressão toda, às vezes de cargo superior a ele, ou por ele ser proprietário, por ser o dono, aquela carga toda está em cima das costas dele, ele precisa ter uma boa inteligência emocional. Mas também se torna um terapeuta dos liderados. Exatamente. E como manter essa calma, cara, só com terapia mesmo? Também, né? Exatamente, né? A terapia, com certeza, né? Ela ajuda e muito. Mas hoje em dia, o líder que não tiver o controle emocional, a inteligência emocional, e o que é isso, né? O líder precisa se autoconhecer. Ele precisa se autoliderar, né? Então, nos dias de hoje, o líder que não tem inteligência emocional, ele está fadado a insucesso,
né? E eu digo isso em relação também a, que nem você citou, o dono da empresa. Se o dono da empresa, que é o principal, né, o carro-chefe, não tiver inteligência emocional, vai ser muito difícil a coisa acontecer. O que acontece? O líder, se ele não tiver a inteligência emocional, é como se você tivesse um carro super potente, sem freio. O que vai acontecer? Você vai andar, mas você vai destruir o caminho. Sim. Então, o líder sem inteligência emocional basicamente isso, né? Ele não vai trilhar o caminho e, consequentemente, o time é um reflexo, a equipe é o reflexo. Né? Então, é muito importante. Esse tema da inteligência emocional está totalmente ligado à liderança de sucesso. Então, o líder que quer ser um líder de sucesso, um líder moderno, ele precisa se autoconhecer, ele precisa se controlar e ele precisa se conectar. Né? A palavra, de novo, eu trago novamente, é conexão. Né? E isso tem a ver com conhecer a sua equipe, conhecer todos os envolvidos, e isso faz sentido é o mínimo para você ter uma boa performance do seu time. E isso é uma cascata. Né? Se o líder tem essa questão da inteligência emocional, isso acaba levando o próprio time ao mesmo caminho. Porque, de novo, o líder é espelho. Né? Sim. Então, tá tudo ligado, né? Uma coisa com a outra. E você falou aí de conhecer a equipe, né? Tem que conhecer a equipe, saber a equipe que trabalha com você e confiar nisso, né? Hoje a gente vê também líderes que não confiam na equipe, confiam só na força do seu braço. Esse é um erro bem comum também, né? Pois é, isso acontece muito, viu? Muito. Tipo, se eu sair da empresa, a empresa quebra. Exatamente. E aí esse é um mau sinal, né? Liderar não é você controlar, você ser o centro da solução. Liderar é como a equipe funciona sem você. Né? Então, o líder precisa fazer esse trabalho bem feito, saber delegar. Né? Porque hoje em dia, muito líder tem como é que eu posso dizer? É o poder disfarçado, é o prazer disfarçado. O que é o prazer disfarçado? Eu vou tomar isso tudo para mim, eu vou resolver, porque só eu sei fazer, e tá tudo certo. Só que isso, na verdade, ele não vai desenvolver a equipe, a empresa vai ser totalmente dependente dele, ele não pode tirar férias, ele não pode nada, né? Não pode nem ter um problema pessoal. Então, a liderança de hoje, ela diz muito sobre isso, como a sua equipe reage na sua ausência, como a sua equipe funciona na sua ausência. Então, isso é muito importante, né? Os líderes precisam trabalhar essa parte e empoderar os seus liderados, né? Isso tem muito a ver com medo, né? Tem muito líder que tem medo. Poxa, mas eu vou treinar minha equipe, vou treinar o meu liderado para fazer o que eu faço? Sim, é isso, esse é seu papel. O seu liderado tem que ser treinado por você para ser melhor do que você. Mas isso dificilmente as pessoas fazem, né? As pessoas entendem isso na teoria, mas na prática a gente não vê muito isso acontecer. Né? Mas, de novo, a gente vai destravar essa habilidade em você. Clica embaixo no link aqui. E aí a questão você foi falando aí, de ensinar, tá? Eu ensino meus liderados, tudo bem, claro que vai tirar um pouco de carga das minhas costas, e isso é excelente. Com certeza. Mas, de contraponta, vamos lá, uma empresa pequena, né? Se eu ensino uma prestadora de serviço, para você entender melhor, uma prestadora de serviço, e aí eu te ensino a fazer o que eu faço. Você é meu ajudante, entrou lá, legal, eu te ensino. Aí você sai e monta uma concorrência. Tem muita gente que tem esse medo também, não tem? Tem esse medo. E existe essa possibilidade. Mas, gente, tudo é um risco. Né? E outra coisa, pensa no seguinte. Você vai treinar essa pessoa. Por mais que essa pessoa vire um concorrente, ok, não é legal, mas você treinou esse concorrente, entende? Então, essa pessoa ela vai ser grata a você sempre. Então, mas o cara vai virar meu concorrente. Tem para todo mundo. E sim, grandes líderes, eles, por mais que ele invente a roda, e a outra pessoa pega aquela ideia e
e se transforma, vira um concorrente, esse líder ele vai inventar outra roda depois. Sim. Então, é o que eu falo, não tem que ter medo. A liderança, ela parte do princípio que você tem que deixar um legado. Poxa, eu deixei um legado, o cara virou meu concorrente, hoje ele tá melhor do que eu. Palmas para você. Isso é mérito seu. Né? Então, o líder tem que parar um pouquinho com essa coisa. Isso é muito da época das antigas, sabe, Roberto? Então, o líder não podia explicar o A mais B que vai dar A, B, ou, enfim, não tem isso. O líder precisa ter espaço para trabalhar estrategicamente, porque quanto mais operacional ele tiver, menos estratégico ele vai ser. E para a coisa acontecer, para a coisa andar, o líder tem que ser estratégico. O líder é pago para pensar, não para executar. Boa. Então é isso que ele precisa trabalhar. Só que hoje tem muito líder que ainda está no operacional. Não, eu quero fazer, eu quero isso, eu quero aquilo. Só que se ele parar de ser operacional e pensar só na estratégia, ele vai melhorar a vida dele, ele vai melhorar a vida da empresa, do negócio e principalmente ele vai impactar na vida das pessoas, porque liderar hoje em dia é impactar na vida das pessoas positivamente, né? Porque existe impactar negativamente e positivamente, né? Ele vai impactar positivamente na vida das pessoas. Então é essa linha que a liderança moderna precisa pensar, sabe? Sim, aí cai de volta para um negócio que até anotei aqui que eu achei muito interessante, que é do crise, tira o S, vira CRI, né? Exatamente, é bem isso. Achei muito interessante, até anotei aqui. O liderar é isso, é criar. Você acha que a solução é ser criativo? Totalmente. Hoje em dia, isso tem que estar andando de lado com o líder e a todo momento ele vai ter crise. Ou seja, a todo momento ele tem uma oportunidade para ele criar. Né? Nos momentos de crise, por mais que eles sejam difíceis, eles nos trazem oportunidades gigantescas. Mas claro, se você tiver a ótica de você parar, pensar, analisar, tirar o S do crise, né? Crie, eu preciso criar. Poxa, eu tô com essa baita bucha aqui. Mas eu não posso pensar só na bucha. Eu preciso pensar em algo que vá melhorar a situação. Então, eu preciso criar. O líder tem que ter tempo, espaço para criatividade. O líder tem que ser criativo, né? Acima de tudo. E despertar isso na equipe. A equipe tem que ser reflexo. E você falou, tipo, de liderar, andar lado a lado, né? Alguma coisa assim que você falou, né? Caminhar junto, mas tem os líderes de contraponta que a gente falou agora, o que vai para operacional, mas tem aquele que só quer mandar também, né? Tem o famoso chefe, né? Exato. E é uma coisa que eu acho que eu cresci ouvindo, né? O meu chefe, chegou o chefe. Tem diferença entre liderar e chefiar? Total, né? Chefiar é sinônimo de poder, né? Liderar é sinônimo de influência, de influenciar, né? O chefe manda, o líder inspira. Então, esse exemplo que você usou é muito bacana, né? Porque antigamente as pessoas falam, o chefe tá chegando. A pressão, aquela tensão. Isso sabe, traz aquela coisa ruim, né? Isso é chefiar, né? Agora, quando o líder tá vindo, poxa, o líder tá chegando, vamos lá, que agora a gente tem a nossa solução, sabe? Então, o líder, ele inspira. De novo, o líder, ele é um espelho. E se o reflexo não estiver legal, a pessoa vai embora, entende? Então, chefiar é muito a questão de mandar, a questão de eu sou o dono, você tem que fazer do meu jeito. E liderar não, liderar você influencia, você desperta no outro a vontade de fazer, né? O chefe, ele não desperta isso. O chefe só desperta, na verdade, o asco, né? Aquela coisa de novo, né? Ele tá chegando, as pessoas já ficam meio desconfortáveis. Então, a diferença é essa, né? O líder, ele vai inspirar. Então, muitas vezes, tem líder que ouve assim, eu só tô na empresa ainda por conta do meu líder. Porque se não fosse por ele, eu já tinha saído. Gente, ouvir isso é a melhor coisa do mundo. Significa que você está inspirando, né? Agora,
eu vou sair por causa do meu chefe. Porque, na verdade, as pessoas elas saem das empresas, e isso é confirmado, né, estatisticamente, elas saem por conta do líder delas, que na verdade é o chefe delas, né? Sim. Então, o papel da liderança dentro das empresas, ele é muito, muito grande. E as empresas precisam apostar nisso, investir nisso, porque é daí que vai fazer os resultados serem entregues. Os resultados são importantes, as metas são importantes, a performance é importante, mas quem faz tudo isso acontecer são as pessoas. E quem inspira essas pessoas é o líder. Então, por isso que o líder precisa ser líder, não chefe. Olha. E vamos lá. Como a gente está falando aí de um líder, digamos assim, para um grupo. Mas esse grupo agora cresceu. Eu preciso colocar mais um líder, certo? Legal. E aí eu vou ser o líder dos líderes. Sim. Né? Como que eu levanto um líder hoje na equipe? Porque a gente vê, claro, algumas empresas inspirar e formar líderes, mas a gente vê umas, tipo, eu vou contratar um líder de fora porque aqui eu não tenho aqui pessoas capacitadas. Tá certa essa visão ou é a pessoa que não levantou o líder? Então, essa pergunta é extremamente interessante. Por quê? O papel do líder é formar novos líderes. Boa. Ele também tem esse papel. E quando ele lidera líder, é um pouco diferente, porque aí você já está liderando com egos, né? Tem muito líder que tem um ego lá em cima, né? O cara acabou de ser promovido para gerente, ele já acha que ele é o sabe tudo, e não é por aí, né? Mas o papel do líder é formar novos líderes. Por isso que vem aquilo que eu falei um pouco atrás, que o líder tem que sair um pouco do operacional para pensar na estratégia. E isso é uma estratégia. Poxa, se eu assumir uma outra unidade ou for promovido para diretor, quem vai ficar no meu lugar? Eu preciso preparar alguém. Mas para isso, o que eu tenho que fazer? Encorajar, empoderar, delegar. E com isso, o que eu costumo dizer? Tem pessoas na equipe, você pode analisar, que não são líderes, né, propriamente dito, na função, mas tem a liderança intrínseca dentro deles. Óbvio que liderar é treinável, mas tem gente que já tem a liderança intrínseca. Sim. E aí, essa pessoa, às vezes, sem ela perceber, ela já influencia o time. Se destaca também. Se destaca. E o próprio time já vê essa pessoa como um líder, porque é a pessoa que influencia. Só que aí tem dois lados, né? Essa pessoa, o líder tem que estar bem ligado para saber sobre isso, para saber quem são essas pessoas. Identificar. Por quê? Ele tem que alimentar essa pessoa. Porque se ele não alimentar, entenda, é uma pessoa que influencia, mas se ela estiver desmotivada por algum motivo e o líder não estiver dando um aporte, um suporte para essa pessoa, entenda, ela é uma influência, ela pode influenciar negativamente o time. Então, tanto negativamente como positivamente, mas para ela influenciar positivamente, ela precisa ter o suporte, ela precisa ser ouvida, e esse é o papel do líder. O líder tem que estar ligado, antenado em todos os integrantes do time, né? Para entender quem tem perfil para o quê. Essa é a jogada. Eu costumo dizer que não existe gente ruim, existe gente que está no lugar errado, na posição errada. Poxa, o cara trabalha como atendente, mas vive dando mancada, coisa e tal. De repente, não é do cara. A do cara, de repente, é trabalhar num podcast, gravando, sabe? Então, o líder tem que ter essa ótica. Por isso que eu digo, quanto mais operacional o líder tiver, menos estratégico ele vai ser. E isso é um problema, porque ele não consegue identificar esses detalhes extremamente importantes para formar novos líderes, né? E formar líder melhor do que você. Poxa, mas como assim? Sim, esse é o ápice da liderança, quando você forma alguém que é melhor do que você. Mas isso é um assunto que nem todo mundo está preparado para ouvir. E o medo, né? Exato. Poxa, né? Eu tô sendo o destaque da empresa, levantei o melhor que eu, ele que vai ser o destaque da empresa, né? Exatamente. E é essa a essência do líder. O líder, a equipe, ela que tem que se sobressair. O líder não precisa aparecer. Ele tá lá por trás. E a equipe que tá lá aparecendo,
E aí as pessoas das outras áreas veem o time todo aparecendo, fazendo a coisa acontecer, e o líder está aqui. Ele não precisa ser o foco. A luz é a equipe. Claro, quem é que está trabalhando no bastidor é o líder, né? Então, mas tem líder que não pensa assim, ele tá à frente. Não é assim. Equipe que dane-se. Se dane, o resultado é meu. E não é assim. A equipe que tem que estar à frente, o líder aqui. E assim, o líder olhar para a equipe dessa forma. O líder que pensa que ele está aqui, ele não sabe o que é liderar. O líder tem que olhar olho no olho, de igual para igual. Ele não é mais e nem menos do que ninguém. E a equipe tem que ter ciência disso, que o líder não é mais do que eles. Ele só está numa posição de liderança estratégica. Mas ele tem que tratar as pessoas de igualdade. Mas isso também é um assunto que muita gente não está preparado. E quando você fala aí de o líder estar no mesmo nível, né? Na questão de visual, o líder ele também tem que ouvir muito a equipe, né? Porque às vezes o líder tá focado no problema e alguém da equipe tem a solução. Exatamente. Mas hoje a gente vê muito líder que não ouve a equipe, né? Que é tipo, é o meu jeito e pronto. Se eu não tô mandando, faz e pronto. Exatamente. E como resolver isso? Exato. Exato. Tem muito líder que ele entende que o que ele sabe, o que ele já vivenciou é melhor do que qualquer outra pessoa tenha vivenciado. E tá errado, porque você precisa ouvir o time. Eu costumo dizer que o líder ele tem que entender que eles têm 2 ouvidos e uma boca. Significa o quê? Ouça mais e fale menos. Porque o liderado, ele é a pessoa que está lá no dia a dia. É quem está apanhando, quem está batendo, quem está ouvindo o cliente, quem está no front, né? Quem está o batalhão ali. Então ninguém mais do que ele sabe do que está acontecendo. O líder precisa ouvir. Outra coisa, o líder numa reunião com a equipe, ele tem que discutir, dar algumas ideias, ouvir as ideias e discutir junto. Eu costumo dizer o seguinte, se tem 9 pessoas dentro de uma sala e o líder não ouve ninguém, não precisa das 9. O líder vai lá e faz o que tem que fazer. Mas o líder não, o líder moderno, ele mais vai ouvir do que vai dar ideias. Ele vai ouvir, vai discutir e eu costumo dizer para o meu time o seguinte, galera, não tem problema nenhum e eu exijo que vocês argumentem as nossas ideias. Claro, com propriedade, porque eu não quero ninguém aceitando o que eu falo, sendo que às vezes pode ser que eu esteja falando algo que não faz sentido. Então, o líder precisa ouvir. E esse tema é muito importante. Ouvir faz mais sentido do que só falar. Né? Eu acho que a questão esse é um dom da liderança, né? Ouvir. Talvez a pessoa que está nos assistindo vai dizer, mas isso é óbvio. Mas não é a realidade de muitas empresas, né? Tem muito líder que não ouve, né? Tem. Infelizmente, ainda hoje em dia, por mais que não pareça, vivemos num mundo onde a liderança ainda peca muito nesse sentido, principalmente na questão que eu disse do crachá, né? O prazer, o poder do crachá. Eu quero ter o poder de dizer eu sou o chefe, eu sou o gerente, eu sou o líder. E não tem mais isso hoje, né? O líder que pensa assim, de novo, ele está fadado ao insucesso. Não tem como, né? E a gente vai destravar essa habilidade. Acesse o link aqui embaixo, vai para a nossa imersão, que você não vai se arrepender. Excelente. Mas de contraponto também, a gente tem líderes que não sabem delegar, né? Tem muito líder, e isso é uma grande falha, né? Porque, de novo, né, a gente volta à ideia do operacional. Quando eu não delego, eu trago para mim, eu centralizo as ações somente em mim, eu não desenvolvo as pessoas, eu vou transmitir um certo egoísmo para as pessoas, a equipe não vai estar fechada comigo e as coisas não vão acontecer. Agora, quando eu empodero, eu delego, mas delegar é diferente de delargar também. Tem que delegar e acompanhar. E trabalhando junto. E empoderando.
sabe? Dando feedbacks positivos. E isso faz o quê? A equipe vai se surpreender com isso e o mais importante, ela vai te surpreender com isso. Porque quando você delega, você tem tempo para trabalhar no estratégico. Né? De novo, se você ficar centralizando em você, não precisa de ninguém. E você não vai pensar no estratégico, vai ficar só no modo operacional. E você não vai se desenvolver. Então, para a equipe se desenvolver, precisa delegar. E muito líder não faz isso. Né? Ele traz para ele segura nele. E às vezes são coisas que a equipe pode fazer muito melhor do que o próprio líder, gente. Então, tem a questão de você conhecer o perfil dos seus liderados. Poxa, esse é bom para isso, esse é para aquilo, e trabalhar o melhor, o que eles podem fazer para você, né? E acho que essa é a parte importante aí de delegar. O líder, então, ele é um bom analista, né? É um bom analista, ele tem que ser um bom analista, né? Ele principalmente um bom observador, né? E detalhista, né? Porque o líder tem que estar ligado em tudo. Se existem conflitos dentro da equipe, se não existem, no one-on-one, nos feedbacks individuais, tentar arrancar se existe alguma coisa nesse sentido dentro da equipe e trabalhar da melhor forma. E o melhor, pessoas vão ter conflitos, né? Porque cada um é diferente do outro, né? Mas o líder precisa deixar claro que, primeiro, é óbvio que ninguém precisa ser melhor amigo de ninguém dentro de um ambiente corporativo, mas é importante existir uma conexão. A palavra, de novo, é conexão. Por mais que, por exemplo, eu trabalho com você, mas eu não vou muito com a sua cara, Roberto. Não tem problema nenhum. Mas eu preciso ter uma conexão corporativa profissional com você. Porque senão vai ser ruim para mim e para você também. Ah, mas se eu conversar com o Roberto, eu não sou muito com a cara dele, se eu ficar conversando com ele, eu vou ajudar ele. Tudo bem, mas você vai se ajudar. Sim. E aí é o papel do líder, né? Deixar essas coisas claras. É igual um time de futebol. Pô, são 25 atletas, né? Estou usando esse exemplo porque diz muito sobre isso. Você acha que dentro desses 25 não tem um atrito aqui, outro ali? Mas o técnico tá lá. E ele analisa isso e, poxa, você não precisa se falar, mas você tem que tocar a bola para ele fazer o gol. Você tocando a bola para ele fazendo o gol, tá tudo certo. É o time em todo que vai ganhar. Exatamente, dentro da empresa, dentro do ambiente corporativo, essa conexão ela é extremamente importante, né? Ela é obrigatória quase. Óbvio que se você saiu da empresa, saiu do ambiente corporativo, cada um segue seu rumo, mas esse é o papel do líder, tá ligado nisso também. E aí o que você disse em um líder ser um analista, é isso também, ele tem que ser um baita de um analista e um observador. E nesse caso, vamos lá, eu tenho um problema desse na empresa, que tá dois ali que não se ajuda, muito pelo contrário, um puxa para um lado, tenta ferrar um ou outro, acaba atrapalhando o time ruim todo. Num caso desse, como resolve? Desliga, manda vazar, faz o que no caso desse? Bom, aí existem duas coisas aí. A primeira, esses dois caras são bons no que fazem, entregam o que a gente passa. Se a resposta for sim, aí o líder vai ter que fazer um meio de campo, conversar com os dois junto, nesse sentido da conexão profissional, e jogo limpo mesmo, olho no olho, sem mimimi. A liderança moderna é isso, né? E também conversar no individual, né? Trazer ele pro lado, falar, poxa, você é um cara importante aqui, mas você tá tendo esse atrito com o Joãozinho lá. De que forma a gente pode fazer junto? Porque eu preciso de você conectado com ele, né? Trazer isso. O que o líder precisa fazer é transformar e como é que eu posso dizer? Compartilhar a responsabilidade, porque a responsabilidade também é do time, né? Agora, vamos lá, se esses dois aí são pessoas que não estão entregando, você já conversou, fez um one-on-one, feedbacks, e a coisa não anda, pode ir pro lado do desligamento, porque esses caras podem contaminar o resto do time, se um deles for aquele cara influente que eu falei, né? Porque nas equipes
a gente tem, de novo, pessoas que são influentes, né? Que elas influenciam negativo ou positivamente as outras pessoas. Então, é o olhar do líder. Sim. E aí, se os caras são bons, é mais ou menos 2 baitas de uns jogadores, né? Vamos supor aí, vai Romário e Ronaldo, os dois não se dão bem, mas você precisa dos dois. Aí cabe ao tato, a sensibilidade do líder, né? Do treinador, a entender de que forma chegar num denominador comum. Olha, excelente. Você falou ali do líder influencer, né? Do funcionário, colaborador influencer. Então, ele não necessariamente ele pode se tornar um líder, né? Porque se ele for influenciar pro lado ruim, ele não é um bom líder, né? Aí é que tá. Muitas dessas pessoas que influenciam o resto do time, elas nem sabem que influenciam. Poxa. Tem muito isso. E aí é o papel do líder identificar e mostrar para ele, sabe? Olha, você não sabe, mas olha como você influencia o resto do time. E aí mostrar nos exemplos, né? Dia tal, você fez tal coisa, o pessoal fez igual, tal. E a mesma coisa líderes, né? Às vezes você tem um time de líderes que dentro desse time de líderes existe um líder que influencia os outros também. Então esse é o olhar. E respondendo a sua pergunta, olha, não, nem todos os que influenciam vão se tornar líderes. Às vezes o papel dele é esse, de influenciar a galera ali pro líder. E tá tudo certo, desde que positivamente. Mas para isso acontecer, tem que ter o olhar do líder e fazer essa análise, né, 360 mesmo, e entender de que forma vai fazer essa pessoa que ela influencia a equipe influenciar positivamente. Esse é o papel do líder. Olha, interessante. E vamos lá, nesse meu olhar crítico de líder, eu identifiquei um colaborador que teve um bom rendimento e tudo mais e deu uma reduzida, tá meio desmotivado lá, e acontece, isso eu acho que é super normal, né, dentro de uma empresa, ter altas e baixas, às vezes até um problema familiar, um problema pessoal, né, como que motiva de novo, como identificar e motivar um colaborador? Boa pergunta. Como todos sabem, a motivação vem de cada um, né? Mas a pessoa não bota o celular para despertar e ela não levanta da cama só por uma meta, por uma performance, por um resultado, só por dinheiro. Ela levanta por um sentido, ela levanta por um propósito. E se ela não vê propósito, sentido no que ela está fazendo, aí ela vai desmotivar. E esse também é o papel do líder, né? Muitos líderes explicam, passam a ideia do que precisa ser feito, da mudança que vai acontecer, mas não explica o porquê, não explica o sentido daquilo, o propósito daquilo. As pessoas querem se sentir pertencentes. O senso de pertencimento hoje em dia, ele é muito mais importante do que dinheiro, do que aumento de salário, do que promoção. As pessoas querem se sentir úteis. E esse é o papel do líder. Não adianta o líder esperar que o liderado por si só vai levantar, vai ir trabalhar. Acontece. Mas o líder tem que estar... eu costumo dizer que ele tem que estar sempre com o fogo aceso. Ele não pode deixar apagar, né? Porque tem liderado que você precisa todos os dias conversar com esse cara, né? Então, essa é a sensibilidade que o líder tem que ter. Qual liderado que eu preciso fazer isso, né? E motivar, nós não motivamos, mas o líder, ele desperta a motivação. Olha, eu preciso de você por isso, porque se a gente fizer isso, vai acontecer isso e lá na frente você consegue isso. Mas tudo isso você só faz se você conhecer o liderado. Né? Você tem que conhecer o perfil, conhecer os anseios, os sonhos, né? Sim. Com quem a pessoa mora, se é casado, se não é, se tem filho, se não tem. E o principal, qual é o propósito dele. E aí você usa isso tanto a favor dele e, consequentemente, a favor da empresa. Então tem essa... Então entender o propósito, colocar um propósito para esse colaborador, mas um propósito pessoal dele também, né? Porque você foi falando aí, eu fui imaginando, eu como líder da minha empresa, eu chamar o colaborador e dizer, olha,
propósito é até o final do ano a gente comprar câmeras novas. Ele vai dizer, o problema é teu. Sim. Mas não, trazer ele para um propósito maior também. Você foi falando aí, eu fui imaginando, tipo, junto a gente crescer, quem sabe eu conseguir aumentar esse salário para você alcançar aquele carro que você está querendo, né? Se a gente bater essa meta no final do ano eu consigo dar tanto a mais para atingir aquela viagem no final do ano. Seria mais ou menos isso? Exatamente isso. O líder, nessa conversa dos one-on-ones, feedbacks, ele precisa extrair os anseios do liderado e usar aquilo a favor dele. Porque às vezes ele tem um sonho de comprar uma casa. Bacana, show de bola. Mas para ele comprar uma casa, ele precisa bater uma meta para ele atingir um resultado, para ele ganhar uma comissão a mais, ou se a empresa inteira bater a meta, né, que foi estipulada no final do ano, ganhar lá o PLR dele, através desse PLR ele consegue dar entrada na casa. O líder, sabendo disso, quando ele identifica que o liderado está desmotivado, ele precisa trazer isso de volta. Ele precisa acender isso de volta nele. Poxa, cara, se você vir desse jeito, a gente não vai bater nossa meta. Consequentemente, você não vai ter aquela comissão esperada. Consequentemente, no final do ano, o PLR não vai vir, você não vai conseguir dar entrada naquela casa que você quer comprar. Então é isso, esse é o propósito, né? E óbvio, junto com o da empresa. E trabalhar junto. Se a empresa fizer isso, você consegue isso. Isso é propósito, isso é sentido. Né? Então, mas para tudo isso, o líder tem que estar ligado. O líder tem que estar ligado na equipe. Né? Se o líder está ligado, se o líder de fato ele inspira e ele influencia, ele já sabe quando a Maria vem e não está bem, quando o João vem e não está bem, ele bate o olho e já sabe. E é a mesma coisa a equipe se o líder também não estiver bem. Isso é notório. E aí é onde ele tem que agir. Né? É nessa hora. Mas, Carlos, hoje a gente vê também muitas pessoas, muitos líderes pedindo demissão, líderes bons, né? Eu falo de líder, não chefe, né? Sim. O que você acha que é isso, a causa disso hoje? Bom, vamos lá. Como eu falei, hoje em dia as pessoas elas não se demitem das empresas. Elas se demitem dos líderes delas, ou propriamente dito dos chefes, né? E existe até uma estatística que diz sobre isso. Se não me engano, 75%, 80% das pessoas que se demitem é por conta do chefe. Por quê? Porque não vê propósito, não vê sentido. Hoje em dia, por causa de pouco valor, a pessoa sai de uma empresa e vai para outra. Mas por quê? Por que ela sai? Por causa que na outra ela tem uma perspectiva de que vai ter um ambiente melhor, um chefe melhor, na verdade um líder melhor, né, do que onde ela está. Então as pessoas hoje não pensam duas vezes. Por que está difícil mão de obra? Por isso. Por quê? As pessoas elas esperam o líder moderno, e hoje em dia está difícil, né? E aí com isso elas se frustram e acabam saindo por qualquer detalhe, mas na verdade não é por qualquer detalhe, é por conta da liderança, que não deu sentido, não deu propósito, e aí não ouve, porque às vezes a pessoa só precisa ser ouvida. As pessoas estão muito carentes, os liderados estão muito carentes, todos nós estamos. Uhum. A gente vive um momento disso. Então, se a pessoa não for ouvida, um simples bom dia. Tem líder que mal dá bom dia pro liderado. Líder, se não dá bom dia pro seu liderado, como é que você vai ser um líder de sucesso? Não tem como. O básico, né? O básico, né? Então é muito disso, sabe? De não ter propósito, de não ter sentido, de não ter conversa, de não ouvir. E isso é o papel da liderança. O líder moderno, ele tem que cuidar de gente. Tem que cuidar de gente. E se resume a isso. E conectar. Conexão é a palavra. O líder precisa se conectar. É muito importante essa palavra. Excelente. Você foi falando aí, eu fui lembrando de um corte de um podcast que eu assisti, que o cara fala assim, em Santa Catarina, o colaborador, ele trabalha aqui numa loja, a loja da frente ofereceu maior
um salário maior, ele já sai daqui, ele vai para a loja da frente. Se não gostar de lá, ele não vai estressar, porque a outra loja da frente ou do lado já quer ele. Exato. E aqui em Santa Catarina realmente está assim, né? Tá bem assim. Então, se não tiver um propósito maior, hoje a gente pensa que valor a mais é valorização, né, do meu trabalho. Porque, querendo ou não, se eu sou um CLT, eu vendo o meu tempo, né? É o meu tempo de estar ali atendendo o meu conhecimento. Se você me paga X e a loja do lado me paga um pouquinho mais, lá tá me valorizando mais. Então, talvez a empresa aqui tem que criar um objetivo de valorização que às vezes nem sempre é o dinheiro, né? Exatamente, é isso aí. Justamente por isso. E aí é onde entra a palavra crise, né? Você tem que criar algo diferente. Porque não adianta. Se a pessoa não ver sentido, não ver propósito, ela vai embora por R$50. Que seja, um VR a mais. Agora, se ela vê sentido, ela vê propósito, eu te garanto que se ela receber uma proposta para ganhar mais, ela não sai da empresa. Sim. Porque hoje em dia não é salário, não é dinheiro. Óbvio, isso é extremamente importante, mas não é isso, não é só isso. É a questão do sentido, do propósito. Então, a pessoa tem que ter o pertencimento. Se ela se sentir pertencente, você pode ter certeza que você tem uma pessoa leal do seu lado. Óbvio que você também tem que... uma relação de ganha-ganha. Né? Por mais que você já mostrou sentido, mostrou propósito, você tem que cumprir com tudo isso também. Né? Que isso tudo também tem um limite. Então você tem que saber trabalhar essa parte. Né? Porque quando a gente monta um negócio, a gente se preocupa muito na questão de ter um diferencial para o meu cliente, né? Mas a gente às vezes não se preocupa em ter um diferencial para o meu colaborador também, né? Muito bom, é isso. Você matou a charada, né? Eu só vou atender bem o meu cliente se eu atender bem o meu colaborador. E quem faz o sucesso do cliente é o colaborador. Então, muitas empresas têm até as áreas de sucesso do cliente, que são extremamente importantes, né, hoje em dia, principalmente, mas também tem que pensar em quem entrega, no colaborador. Porque a forma como você trata o seu liderado, o seu colaborador, é a mesma forma que ele vai tratar o seu cliente. Aí eu te pergunto, você está tratando bem o seu cliente? / colaborador? Então, tem tudo isso. Excelente, É uma coisa que a gente acaba não se preocupando, né? Exato. Mas, ultimamente, a gente vê... eu vejo muito falar sobre o líder de alta performance. O que seria isso? Bom, o primeiro passo é liderar a si mesmo. Saber liderar a si mesmo, né? Começa por aí. Muitos líderes, eles querem ser de alta performance, mas eles mal lideram a si mesmo, a si próprios, né? Então, precisa ter essa ótica aí. Tá, e qual é o primeiro passo para se tornar esse líder de alta performance? Então, aí que tá. O líder de alta performance, ele não cobra resultado, né? Ele desenvolve pessoas para entregarem resultados, né? Então, de novo, é a influência. O líder de alta performance, ele tem muito consigo a questão de trabalhar junto, né? De resolver junto. Então, ele precisa entregar resultado, mas ele precisa confiar na equipe. E lembrar que sozinho ninguém entrega nada. Nem Jesus andou sozinho. Então, o líder precisa trabalhar em equipe, discutir com a equipe, empoderar a equipe. Tudo isso faz com que ele se torne um líder de alta performance. E a equipe, consequentemente, ela vai ser uma equipe de alta performance. E a gente já se encaminhando mais para o final do nosso podcast, o que as empresas hoje precisam entender sobre liderança? As empresas hoje, elas têm muito talento dentro delas, mas precisa ter propósito, né? Precisa de líderes com propósito, que tenham sentido e façam isso para as equipes, né? Eu não preciso hoje de conhecimento técnico, eu preciso de consciência humana. Então, as empresas precisam entender essa questão, né? Muita empresa tem muita gente talentosa, mas não tem a liderança que inspira, a liderança que desenvolve, a liderança que ouve, a liderança que trabalha junto, a liderança que lidera, que inspira e não que manda.
né? Então, a parte do conhecimento técnico ela é extremamente importante, mas antes disso, eu preciso da consciência humana. Então, as lideranças precisam ter mais cuidado com as pessoas, né? E é muito importante para os donos de empresa, para os RHs, analisarem essa parte e terem esse cuidado, né? De novo, a palavra é conectar, se controlar, né? E inspirar. Essas são as palavras-chave aí da liderança atual, da liderança moderna, e onde as empresas precisam trabalhar e pensar. Antes de entregar o resultado, eu preciso de trabalhar quem entrega o resultado. Então, existe nessa conta, existe um parênteses antes aí, onde é extremamente importante pensar. Então, pensar nas pessoas, porque elas vão entregar o resultado. Excelente, show de bola. Carlos, para a gente finalizar, vamos falar sobre essa imersão, sobre esse evento, o que é e o que motivou você também trazer esse evento, essa imersão, né? Legal. Bom, a ideia de trazer esse evento, essa imersão, é poder compartilhar um pouco do que eu conheço, do que eu já vivenciei, né, nesses meus 20 anos aí de carreira como líder. E a frase para essa imersão é motivação, é mudança, é transformação e o principal, emoção. Nessa imersão vai ter muita emoção. Por quê? Mas a gente está falando de liderança, mas por que emoção? Porque o líder também tem que ter emoção. Ele tem que agir em alguns momentos com a emoção, sim, com o coração. E a palavra da liderança é amor. O líder precisa trabalhar tudo com amor. Então, nessa imersão, nós vamos falar muito sobre isso. Vai ser uma imersão muito importante de transformação e a gente vai destravar várias habilidades nas pessoas que estiverem lá. Porque, de novo, liderar não é um dom. Liderar é treinável. E essa imersão vai ajudar muito essas pessoas a liderarem por excelência, com alta performance e com influência. Porque liderar é isso, é se conectar, é se controlar. O líder precisa saber se controlar. Então essa imersão, ela vai entregar tudo isso. Vai ser muito legal, muito importante. Para você que está nos assistindo, não perca. Vai ter, inclusive, um desconto bem especial para quem está assistindo a gente aqui no podcast. Olha, show de bola, quero esse desconto também. Tô assistindo aqui presencial. Carlos, muito obrigado. Esse podcast, esse episódio já foi uma imersão, né? Já foi uma mentoria. Mas quero agradecer a tua presença aqui, tá? Você que está nos assistindo, curta esse vídeo, se inscreve no canal, comente aqui embaixo você que tem perguntas também, que o Carlos vai estar respondendo aí nos comentários também, né, Carlos? Mas antes de finalizar, deixe suas redes sociais para as pessoas te acompanhar e conhecer um pouco mais do teu trabalho, né? Legal. Bom, podem me seguir, o Instagram é Carlos_Monfardini, né? Isso é no Instagram e também nos canais do YouTube. Certo, Carlos, muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado mesmo por ter aceito o convite. Obrigado.